tudo bem? Mais um Adende no ar aqui na sua telinha e hoje nós vamos falar sobre inspeção na prática. Quem está comigo é o nível 3 em ultrassom, Alessandro Sampovicei. Ele é examinador aqui da Bend e vai dar umas dicas pra gente hoje sobre ultrassom ME. Para quem não sabe, para quem está entrando na área agora, ME é medição de espessura e a gente chama de ultrassom ME. Ele é nível 3, para quem também não sabe, ó, topo da carreira. Chegou lá e vai contar pra gente tudo que pode, tudo que não pode, nem tudo segundo ele, né? Algumas dicas essenciais, porque ele é examinador aqui da Bend e não vai entregar, né? Muito obrigada por estar conosco. Cadê o Alessandro? Oi, Alessandro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigada, viu, por participar desse nosso quadro. Você é nível 3 em ultrassom, né? Sim. E você vai fazer uma breve A gente vai demonstração. fazer uma breve demonstração aqui do ensaio, né? E tentar dar algumas dicas, né? Que o pessoal nas provas aí, os erros mais banais aí que o pessoal comete, né? E esperamos que ajude aí futuramente os próximos profissionais aí com essas dicas terem mais sucesso aí nas provas de qualificação. Ótimo, então a gente pede para você já ocupar todo esse espaço e explicar primeiro o conceito do ultrassom, qual a diferença do ultrassom por ultrassom ME. Eu imagino que seja uma evolução da técnica, Sim. mas ninguém melhor do que você para explicar. Tá. Por favor. Então vamos lá. Bom, o ultrassom medição de espessura, né, ele é um ensaio não destrutivo, né, que seria a parte mais, vamos dizer assim, o básico do ultrassom para quem quer iniciar na carreira de END, né, começando por ultrassom, né. Então aqui nós temos um equipamento de medição de espessura, né, ele é um equipamento bem simples, né, então aqui tem um transdutor, né. Então, o que acontece aqui? Falar basicamente como que funciona o ensaio, né? O aparelho, ele manda um pulso elétrico para o transdutor, esse transdutor vibra, né? E essa vibração, né, ela vai produzir ondas mecânicas que, ao serem acopladas no material, elas vão serem introduzidas dentro do material e, no caso de medição de espessura, né, a gente só vai utilizar praticamente ondas que a gente chama de longitudinais, e essas ondas entrando dentro do material, elas vão refletir na parede oposta do material, vão retornar para o cabeçote, o aparelho eletronicamente vai ler essa resposta e dar valores, né, esse aparelho é bem simples, né, um aparelho de medição de espessura convencional, né, vai dar valores numéricos da medida que a gente está obtendo, né? Lógico que para isso a gente precisa sempre ter um procedimento de ensaio, né, que a gente usa, né, que vai ser qualificado por um nível 3, esse procedimento é de domínio público, né, o PR 036, todo mundo que vai se ingressar na área de END pode ter acesso ao documento para ler como funciona. E aqui no documento ele mostra, né, os blocos de calibração que são utilizados, né, de acordo com as espessuras que estão previstas no procedimento, os materiais que ele pode medir com esses blocos, né, e com esses blocos, né, você calibrando o equipamento, você vai ter uma medição precisa, né, do que você está querendo medir, né? E deixa eu interromper só um pouquinho. Você poderia dizer, citar assim, se esse é um tipo de técnica indicada para todo tipo de equipamento, em qualquer área industrial, ou, por exemplo, óleo e gás usa mais, siderúrgico usa mais? Assim, a medição de espessura, ela é muito utilizada, né, praticamente em todas as áreas, né? Óleo e gás, né, petroquímico, né, ferroviário, o setor de mineração, eles usam bastante também, setor de saneamento básico. Por quê? Né? É um dos primeiros ensaios que fazem para verificar a integridade, né, normalmente dos equipamentos, tubulações, vasos de pressão, que a gente chama, né, demais equipamentos, né? Então, de tempos em tempos, né, existem paradas de manutenção, né, nessas indústrias, né, que eles fazem medições de espessura nos pontos que eles acham mais críticos, de tubulações, equipamentos, enfim, né,
para ver a espessura remanescente, para ver como que vai ser operado esse equipamento, né? Você vai ter que fazer uma parada para manutenção, você vai ter que ser substituído aquele equipamento, porque conforme vai passando o tempo, o equipamento ele vai perdendo, né, natural a espessura, né, por conta de corrosão, outros efeitos aí, né? Então, de tempos em tempos tem que ser feitas essas inspeções para realmente verificar a integridade do mesmo. E né? uma técnica assim, muito complexa, eu te pergunto por quê. O que você poderia alertar quem está assistindo a gente? Uhum. Que tipo de falta de atenção ou pegadinha que pode comprometer um laudo seguro? Um Assim, laudo fiel, digamos assim. Por exemplo, né, o inspetor ele sempre tem que estar utilizando normalmente blocos de calibração calibrados, né, que estejam calibrados, reconhecidos, né, utilizar, né, sempre para fazer as medições, né, porque para cada material a gente tem uma velocidade específica do som, então não adianta o inspetor calibrar no material, por exemplo, de um aço carbono e for medir uma peça de alumínio. Isso daí vai dar um erro, né? Então ele tem que sempre estar utilizando o mesmo material que ele está inspecionando, fabricar o bloco de calibração Uma dica aí, pessoal. do mesmo material, né? Não adianta querer fazer, vamos dizer assim, gambiarra, né? Então, para você ter uma medição mais precisa do que você está querendo o resultado, então é muito importante fazer esse tipo de acompanhamento. E demora muito? Como é que é? Não, o ensaio é um ensaio relativamente rápido, né? Esse aparelho que eu falei, é um aparelho convencional, né, de medição de espessura. Você sabendo o degrau que você vai calibrar, né, aquela espessura, normalmente a pessoa, quando vai fazer uma inspeção, ela já tem que ter um desenho prévio, alguma coisa prévia da espessura que ela está esperando inspecionar, né? Então ela vai fazer uma calibração, né? Por exemplo, esse é um aparelho que a gente chama de microprocessado, então você tem que calibrar uma espessura ou superior à que você vai medir ou a espessura que você vai medir. Nunca inferior. Nunca inferior, porque pode gerar erros, né, na medição. Então, outra dica, pessoal. Esse aparelho, como é microprocessado, o ponto, né? Então, existem aparelhos, né, mais antigos ainda do que esse, que não são microprocessados, que você tem uma tolerância. Por exemplo, então você calibra num degrau de 10 milímetros, você tem um range de medição de mais ou menos 25%, que seria, né, colocando 10 milímetros, seria de 7,5 a 12,5 milímetros, você estaria numa faixa segura para medir com precisão. Mas esses equipamentos praticamente não existem mais, né? Hoje os equipamentos são basicamente todos microprocessados, né? Alessandro, e você diria assim que é uma área hoje, pelo que você está me contando, né, eu já faço a minha avaliação, que tem boas oportunidades de trabalho, você considera estável? Sim, normalmente assim, né? Por exemplo, os profissionais que fazem curso de EQ, normalmente o inspetor de equipamentos já é um pré-requisito ele ser qualificado em medição de espessura e líquido penetrante, né? Então, a medição de espessura já é uma porta de entrada aí para estar entrando nessa área de end. Porque o setor industrial não para, né? Não para, o setor não para, né? Então tem que estar sempre renovando o pessoal, né? Então tem que, ainda mais, né? A gente espera que o Brasil cresça mais ainda, se Deus quiser, né? Então a gente está sempre tendo inspetores. E assim, uma pergunta meio que para encerrar, que o nosso tempo já está vencendo, infelizmente. A gente sabe que a certificação profissional não é obrigatória, né? Não é compulsória, é uma escolha, uma decisão do profissional. Você é nível 3, chegou no topo, né? Que a gente sabe que é nível 1, 2 e 3. Então você escolheu isso para você. O que mudou isso na sua carreira? Você acha que impactou muito na sua área de trabalho, nas suas experiências? A certificação profissional te ajudou? Sim, com certeza. Eu tive várias oportunidades. Eu estou na área de END aí há mais de 20 anos, né? E desde que eu comecei, né, em 1998, eu comecei como inspetor, assim, sem ser qualificado, sem ser do SNQC, e você percebe essa mudança, né? Quando você se qualifica, né, as pessoas te enxergam com outros olhos e, lógico, né, existe também
a ética profissional. Isso vai de cada profissional, você fazer o seu trabalho também da melhor forma possível, né? Então, com certeza, abre portas sim, o mercado de trabalho precisa de gente capacitada, qualificada, né? Hoje em dia a gente tem outras certificadoras aí, mas não porque eu trabalho na Bend, mas eu confio no sistema nacional, né? Então, para mim, abriu várias oportunidades aí, sim. Bom, infelizmente, como eu disse, está acabando o nosso tempo, mas a gente, nesse quadro Inspeção na Prática, a gente está com ele aqui sempre enfocando esse quadro, porque as pessoas gostam de entender um pouquinho do universo das técnicas. Muito obrigada. Eu só poderia dar uma dica? Claro, mais uma, olha aí, uma dica aí para o pessoal que vai fazer prova, né? Então, só para um erro bastante corriqueiro aí que o pessoal faz, né? Então, esses blocos de calibração, eles estão idênticos à figura do procedimento PR36. Porém, esse bloco, o pessoal costuma fazer isso com esse bloco, né? Daí, as medidas que estão aqui ficam diferentes das medidas que são aqui. Então, quando ele calibra, ele pensa que está medindo essa espessura aqui e põe o valor como se estivesse, né, sendo essa espessura aqui. Dá um erro na velocidade sônica. E isso afeta os resultados, é um erro muito comum que as pessoas fazem, né? É no nervosismo, né? O movimento do bloco, a gente deixa o bloco assim, profissional, mas daí na hora, acho que nervoso, ele vira, daí muda, pronto, daí já alterou todo o resultado, tá? E uma outra coisa importante também é que esse CP aqui, que a gente simula uma tubulação, né? Quando ele vai medir, né, os quadriculados aqui, muitas vezes, né, ele acha uma espessura que deu uma perda de espessura, né, então ele já vai anotando no relatório, né, ele não faz uma... Então, o que a gente sempre orienta, né, o profissional fazer uma varredura bem minuciosa no quadradinho aqui no quadriculado para ele realmente constatar a menor espessura. Às vezes ele pega um pouco, essa já é a menor, já vai anotando e acaba errando, né? Porque nem sempre aquele ponto é o menor. Então ele tem que procurar com mais atenção para não cometer essas falhas, né? Pronto, okay? Essas são as dicas que você pode... Sim. Essas são as coisas que a gente pode divulgar aí. Muitas coisas são confidenciais da prova, né? Mas, assim, não é um ensaio que o pessoal tem muitas dificuldades, né? O pessoal... Esse ensaio tem um índice de aprovação bem alto até. Uma boa notícia. Então, por isso que o pessoal começa a ingressar por esses índices mais simples aí, né? Então, normalmente o pessoal tem sucesso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, espero ter ajudado. Com certeza. E você também ajudou com a sua companhia até agora. Muito obrigada pela sua participação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, manda sugestão de pauta, ajuda a gente aí, pessoal. A gente quer saber o que você quer ver no nosso programa, estamos aqui para isso, tá? Se você ainda não é profissional certificado, ó, ficou aí a dica do nosso nível 3 de ultrassom, hein? Presta atenção. Profissional, atento a isso aí. Muito obrigada mais uma vez, fiquem com Deus, ó.